Meus amigos, muito boa noite. Minhas amigas, muito boa noite. Como sempre faço antes de iniciar, saúde a todos. Agradecendo aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Então, meus amigos, encerrou, né, nesta semana aí os trabalhos aí da terceira rodada da fase de grupos, né, da Copa Conmebol Libertadores. A glória eterna, meus amigos. Então aí, né, os clubes brasileiros, os brazucas, né, que estão disputando a Copa Conmebol Libertadores 2024, né, no caso o Botafogo, né, que acabou se inserindo, né, depois de batalhas aí na pré-Libertadores, né, duas batalhas duríssimas, onde teve que eliminar na última batalha, né, da pré-Libertadores a equipe do Bragantino, e o Botafogo está tentando aí respirar um pouco mais no seu grupo, que é um grupo complicado, diga-se de passagem, um grupo que conta com a LDU, atual campeã da Copa Sul-Americana, ainda conta com o Júnior Barranquilla da Colômbia, e o Botafogo venceu, né, nesta semana o seu primeiro confronto. O Botafogo aí começando a escrever sua história na Copa Conmebol Libertadores 2024, onde venceu a equipe do Universitário do Peru por 3-1. Destaque para o ex, né, brilhou com a camisa do Fluminense, Luiz Henrique, comandado aí ainda mais dois gols do Eduardo, que substituiu o Tiquinho Soares, e o Botafogo no tapetinho, né, lá no Engenhão, o Botafogo conseguiu vencer a equipe do Universitário, até, né, já foi considerado como o Mengão peruano, né, o maior time de maior torcida, né, no futebol peruano. Botafogo 3, Universitário 1. Então a primeira vitória do Alvinegro, do Glorioso, na Copa Conmebol Libertadores 2024. Essa vitória deu aí um respiro e ainda possibilidades para a equipe carioca poder avançar na competição. Meus amigos, tivemos também, lembrando que essa terceira rodada encerra aí, né? Já se foi aí 50% da fase de grupos. Restam ainda mais 3 jogos, né, para as equipes brasileiras saberem quem vai avançar às oitavas de final. Copa Conmebol Libertadores é sempre uma disputa, nem sempre os melhores esquadrões, as melhores equipes avançam. Tem que ter muito sangue, tem que ter mas muito espírito de luta, espírito de competitividade e, claro, tem que ter muita paixão para poder avançar, né, no caso, pelo menos da fase de grupos. O atual campeão, meus amigos, o Fluminense não vem fazendo aí boas apresentações tão regulares. E o fato é que o Fluminense passou maus bocados, né, no Paraguai, e só empatou com a equipe do Cerro Porteño, né? Nessa terceira rodada, o Fluminense, que ainda lidera o seu grupo, o grupo A. O Fluminense lidera o grupo com 5 pontos, venceu, né, na segunda rodada por 2-1 a equipe do Colo-Colo, e agora empatou com o Cerro Porteño em 0-0. Repito, o Fluminense não fez uma boa atuação, passou por maus bocados, né, na capital paraguaia, e o Fluminense arrancou mesmo um empate na terceira rodada, mas segue na liderança no seu grupo A. No grupo B, meus amigos, nós tivemos o São Paulo na estreia, né, do argentino, do técnico Luiz Zubeldia, que veio aí de um trabalho vitorioso, né, à frente da equipe da LDU, e agora substituindo o que era apontado aí como promissor, mas com muita responsabilidade, não conseguiu segurar de fato a pressão, a responsabilidade, e acabou não resistindo à pressão, acabou sendo demitido. O Thiago Carpini. São Paulo com esse Luiz Zubeldia, né? São Paulo fez uma belíssima apresentação, um time que se impôs do começo ao fim, lá no Equador, um jogo dificílimo diante do Barcelona de Guayaquil. São Paulo se impôs em Guayaquil e conseguiu sair do Equador com um grande resultado. Uma vitória, eu diria,
maiúscula. E, claro, pela formação ousada que o Subelia, né, conseguiu imprimir nesse time do São Paulo. Uma formação com 4 atacantes. Dessa forma, meus amigos, Luciano municiando Ferreirinha, municiando Caleri e municiando esse ótimo André Silva, que vem fazendo bons jogos, e assim o São Paulo conseguiu encurralar, conseguiu de fato mesmo, até passou alguns perrengues, passou alguns momentos de dificuldades, principalmente no início da segunda etapa, mas o São Paulo sai do Equador gigante. Conseguiu, né, venceu na segunda rodada a equipe do Cobresal do Chile. O São Paulo chegou aos seus 6 pontos e venceu no Equador por 2-0 a equipe do Barcelona de Guayaquil. Uma grande vitória do São Paulo e que pode ter sido, né, com os gols de Caleri e Alisson, tá? O São Paulo possa ter essa vitória possa ter sido uma espécie de divisor de águas no seu grupo, uma vez que o Talheres e o próprio São Paulo estão aí na liderança do grupo, e esse Barcelona de Guayaquil era apontado justamente para ver aí quem pode brigar pela segunda vaga. Tudo se desenha para Talheres, São Paulo, Talheres de Córdoba, que inclusive venceu o São Paulo na primeira rodada, tá certo? E o São Paulo, que acabou vencendo essa equipe que é muito, mas muito competitiva, os equatorianos do Barcelona de Guayaquil. O Cobresal tem tudo para ser assim o saco de pancadas desse grupo, no grupo 2. No grupo C, nós tivemos a redenção, a primeira vitória do Grêmio Futebol Porto Alegrense, os comandados, né, por Renato Portaluppi. O Grêmio que estreou com derrota, né, na altitude, naqueles efeitos, com muitas dificuldades, perdendo para o The Strongest, né, na primeira rodada. Na segunda rodada, esse foi o jogo que de fato causou muita estranheza, perdendo para os chilenos do Huachipato por 2-0 em plena arena do Grêmio. E agora o Grêmio na Argentina, iniciando aí, quem sabe, uma possível recuperação na Copa Conmebol Libertadores. Nathan Fernandes, mais uma joia, né? Mais uma revelação desse time do Grêmio. Ele conseguiu, né, com o seu gol, o Grêmio conseguiu vencer o Estudiantes de La Plata, tá certo, na Argentina. Então o Grêmio aí ensaiando aí a sua provável redenção. O Grêmio ainda tem muito para mostrar nessa Copa Conmebol Libertadores, apesar que nesse momento vai figurando na 4ª colocação no seu grupo C. No grupo D, meus amigos, como eu já falei, né, o Botafogo, mesmo com a vitória para cima do Universitário do Peru, o Botafogo vai segurando, né, vai figurando na lanterna do seu grupo, no grupo D. No grupo E, meus amigos, nós tivemos uma formação alternativa, né, mista, do Flamengo, do Clube de Regatas Flamengo, o Flamengo que foi até a Bolívia, até o Hernando Siles, mais uma vez com aqueles efeitos da altitude, com todas aquelas dificuldades. O Flamengo até conseguiu fazer um jogo parelho, conseguiu disputar, mas na altitude é sempre muito complicado. A bola acaba alcançando, por exemplo, trajetórias diferentes, ganha mais velocidade, e os reservas, o time alternativo mandado pelo técnico Tite, acabou sofrendo essas consequências e não conseguiu segurar essa equipe do Bolívar, né, que consegue ser muito competitiva, principalmente quando atua na altitude, quando atua na Bolívia. O resultado disso, o Bolívar venceu o Flamengo, o Bolívar vai assumindo a liderança nesse grupo E, e o Flamengo vem ali na vice-liderança. A gente tem muita coisa para acontecer, mas sabendo que o próximo compromisso do Flamengo é contra o Palestino fora de casa no Chile. Pelo grupo F, meus amigos, nós tivemos assim um jogo onde o Palmeiras que vai liderando, né, o seu grupo no grupo F,
com um grupo com o Independiente Del Valle, um grupo com o Liverpool do Uruguai e ainda que conta com o São Lourenço de Almagro. Palmeiras que iniciou a sua jornada, né, na Copa Conmebol Libertadores, né? Palmeiras que foi semifinalista em 2023, onde perdeu nos pênaltis, né, aquela decisão, aquelas semifinais para o Boca, tá certo? Palmeiras estreou com empate, né, na Argentina, empatando contra o São Lourenço, um time misto, alternativo, às vésperas aí da decisão do Campeonato Paulista. Palmeiras que venceu o Liverpool do Uruguai na segunda rodada por 3-1 e agora consegue uma virada, eu diria, épica, pelos capítulos, pelo que aconteceu na partida. O Independiente Del Valle com um surpreendente, um garoto de 16 anos, Kendry Páez e Hoyos, marcando aí para os equatorianos, Independiente Del Valle abrindo 2-0 e o Palmeiras no segundo tempo ensaiando uma reação incrível. Palmeiras com aquela confiança, com aquela competitividade, aquela frieza, consegue buscar o seu resultado com muita calma e mais uma vez Palmeiras conseguiu aí uma virada tida como épica pelos ingredientes que se mostraram essa partida. Então o Palmeiras diminuiu com o Hendrick, Lázaro empatou e ainda teve esse Luiz Guilherme dando números finais, já praticamente no apagar das luzes, lá no estádio de Guayaquil, né, chamado de Banco Guayaquil, lá no Equador, vencendo essa ótima equipe do Independiente Del Valle, que tem tudo, né? Esse grupo F tem tudo para Palmeiras e Independiente Del Valle terem as grandes possibilidades de avançar nesse grupo F na Libertadores. Pelo grupo G, meus amigos, nós tivemos o Atlético Mineiro vai liderando o seu grupo. Até aqui são 3 jogos, 3 vitórias. O Atlético Mineiro com 9 pontos venceu o Rosário Central por 3-2 na Arena MRV. O Atlético Mineiro começou abrindo 3-0, o Scarpa marcando. Além, claro, nós temos Paulinho, temos Hulk. O Atlético Mineiro de fato com um time muito forte. O Gabriel Milito vai dando uma cara para esse time do Atlético Mineiro, que reúne sim todos os ingredientes para ir muito longe nessa Copa Conmebol Libertadores. Nesse momento, o Atlético Mineiro vai liderando com 9 pontos. Em segundo vem o próprio Rosário Central, o Peñarol, que até chegou a ensaiar uma reação contra esse Atlético Mineiro, que perdeu por 3-2, vem na terceira colocação. Neste momento, se hoje acabasse, estaria indo para a Copa Sul-Americana. Portanto, no grupo G, é o último clube, é o último grupo, né, onde figura uma equipe brasileira. Então, o Clube Atlético Mineiro, né, os comandados por Gabriel Milito, vão liderando, né, o seu grupo, né, o grupo F. Então, o Atlético Mineiro com 9 pontos, em segundo o Rosário Central com 4 e o Peñarol nesse momento iria para a Copa Sul-Americana com 3 pontos. Portanto, nessa terceira rodada o Atlético Mineiro venceu a equipe do Peñarol por 3-2 na Arena MRV, e o Atlético Mineiro tem tudo, né, para o seu time para lá de competitivo, tem tudo para ir muito longe nessa Copa Conmebol Libertadores. E fechando, meus amigos, o grupo H, o único grupo onde não há clubes brasileiros, né, nesse grupo. O River Plate, né, acabou vencendo nessa rodada o Libertad no Defensores del Chaco, sempre muito difícil, mas o River Plate vai liderando o seu grupo, que tem justamente as companhias do Nacional do Uruguai em segundo com 6 pontos, em terceiro o Libertad do Paraguai e em quarto o Táchira, que ainda não pontuou. Então é isso, meus amigos. Então aí a participação até aqui dos clubes brasileiros. O Fluminense vai liderando o seu grupo, no grupo A. No B, o São Paulo, nesse momento, vai assumindo, né, a segunda colocação depois dessa vitória maiúscula, né, no Equador, vencendo esse Barcelona de Guayaquil. No grupo C nós temos o Grêmio, né, possivelmente aí ensaiando uma reação, uma recuperação em seu grupo,
Um grupo difícil também que conta com esse Huachipato, com o The Strongest, sempre muito difícil. Um time que vem aí com uma determinada evolução, vem dando cada vez mais trabalho aí, principalmente quando atua nos efeitos da altitude. Mas o Grêmio ainda figurando nesse momento na condição de lanterna no seu grupo C. No grupo D, o Botafogo também figurando lá na lanterna, mas ensaiou aí uma recuperação, venceu em casa, né, a equipe do Universitário do Peru por 3-1. No grupo E, o Flamengo na vice-liderança. No grupo F, o Palmeiras vai liderando o seu grupo dificílimo, né, que conta com o Independiente Del Valle, com o Liverpool do Uruguai e o São Lourenço da Argentina nesse momento figurando na quarta colocação. No grupo G, nós temos o Atlético Mineiro, que venceu mais uma e vai liderando o seu grupo. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. E o Atlético Mineiro caminhando firme aí para tentar, quem sabe, buscar a sua segunda conquista de Copa Conmebol Libertadores. É isso, meus amigos. Então aí um breve raio-x aí como é que foi essas 3 primeiras rodadas, né? A participação dos clubes brasileiros na Copa Conmebol Libertadores. Eu fico por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Até uma próxima oportunidade. Até mais.